Olha, nós aqui de novo e Shalom, Shabbat Shalom para você, um sábado de paz, com muita vitória, com muita saúde e com muita bênção aos irmãos. Nós estamos sem gravar aí alguns dias em razão desse clima-tempo, né? Tão prejudicial à nossa saúde também, né? Rinite, rinocinusite, falta de ar, tudo que o inverno traz com ele, né? Tudo que esse clima tem trazido aí para todos nós, né? E aqui em casa não tem sido diferente. Afinal de contas, somos seres humanos vulneráveis e suscetíveis, né, aos vírus e bactérias da gripe. Também não tenho gravado muito, falado lá no meu grupo do WhatsApp, Rosa de Saron. Tem esperar melhorar um pouco. Estou melhorando, estou vindo aqui na live. Bom, dando ciência de que se você está recebendo no seu Facebook, não pedidos de amizade da minha parte, não sou eu. Fui verificar, pode estar hackeada a minha página do Facebook ou pode ter dado um bug aí, né? Geralmente eles sempre arrumam um pretexto para tirar a gente do ar, bloquear a nossa página e colocar a gente correr atrás e fazer uma outra página. Tá bom? Porque a verdade dói, a verdade incomoda. Bom, hoje eu quero dar continuidade entre 3h30 e as 4h30 de hoje, desse sábado, nessa transmissão muito boa. Eu quero agradecer as pessoas que estão me elogiando, as pessoas que estão me dando ok e parabéns, curtindo, dando positivo, não é? Pelas verdades aqui pregadas sem hipocrisia, sem religiosidade, sem frescura, sem mimimi, não é? Então eu quero agradecer a todos vocês e continue compartilhando o máximo que vocês puderem, porque o Facebook me restringe, não é? Como eu sempre digo, se eu estivesse fazendo apologia à pornografia, se eu estivesse fazendo apologia, disseminando, não é? Crime, tráfico, ou as bets, os jogos de azar que tiram dinheiro do povo, estava tudo ok, tudo certo, porque seriam milhares e milhares de pessoas entrando, visualizando, curtindo, demorando, né? E aí a plataforma ganha. Mas como não interessa a plataforma, o que interessa a plataforma é lacração, é escândalo, é baixaria, então aí eles ficam tentando me restringir. Mas se você gosta do conteúdo que eu apresento, se você aprende com o hebraico e também com o grego, se você aprende a verdade sem cobrar imposto religioso, sem cobrar dízimo, que é uma falácia, que é uma mentira, que é uma vagabundagem. Quem fala que você tem que devolver o dízimo a Deus, em grana, em dinheiro, né? Se você gosta desse conteúdo, onde eu falo a verdade, né? Que você é livre para viver esse Deus poderoso dentro de si mesmo, aqui, né? E vencer os seus obstáculos e os seus demônios, sem precisar estar lá pagando imposto que não vai para Deus, não passa nem do teto da sua casa o seu dinheiro. Vai para o bolso do pastor, vai para o bolso da família do pastor e seus aliados, vai para o bolso da instituição religiosa chamada igreja, lá na conta do Bradesco ou do Banco do Brasil ou do Itaú, seja lá qual for. Tá bom? Então, nós estávamos abordando ontem a questão do pavor e do medo que os líderes religiosos colocam na sua cabecinha aí, você que é crente, que ama as escrituras, não é? Você que ama a palavra de Deus, a Bíblia, não é? Eles conseguem colocar um pavor, um pânico, dominar você com as seguintes mentiras e estratégias mesmo, né, de sugestão, hipnose, mexer com a sua mente, né, mexer com a sua cabeça. Mas como assim, irmão, bem que você está falando? Quando você vier para a igreja, não olha para o homem, não olha para o pastor, não olha para o evangelista, não olha para o presbítero, não olha para o profeta, não olha para o bispo, não olha para o apóstolo, nem para o missionário. O homem é errado, o homem erra, o homem peca, não olha para ele. Continua firme no foco da sua fé, continua vindo aqui,
continua pagando, dando dinheiro. Se ele pecou, se ele errou, é problema dele com Deus. Você tem que olhar para Deus. Isso é uma estratégia para que você fique com a sua mente cauterizada nesse sentido. Isso é uma hipnose. Isso é um 171 lascado. É malandragem. Mexendo com a sua fé, com a sua emoção, né? Com a sua nova vida. Ou se você está naquele período do primeiro amor, né? Ou se você foi curado de uma doença, se você conseguiu um emprego, se você conseguiu uma bênção, se os seus filhos saíram da droga, né? Se você conseguiu uma vida de paz, uma vida de alegria, não é? E é como que se você tivesse a obrigação da gratidão de estar ali, porque foi ali, então você tem que estar lá para você dar dinheiro para ele. Isso não existe no mundo espiritual. Tá bom, gente? Isso não existe. Isso é coisa do homem. E eu vou provar hoje, durante a semana, que isso é coisa do homem. Deus não trabalha assim. Deus não age assim com seus filhos. Deus não age assim com a humanidade. Entende? Nós vamos falar também, além dessa manipulação que eles fazem, não é? Da questão, uma outra estratégia, não é? E que todo mundo fala, às vezes, algumas pessoas me encontram na rua e falam: olha, eu entendo o que você fala, mas é assim. Eu era assim, eu era assado no mundo. Eu bebia, eu fumava, eu usava droga, eu estava na prostituição, eu era viciado em jogo, né? Minha casa não tinha paz, eu agredia meus filhos, a minha esposa. Depois que eu entrei para a igreja, minha vida mudou. Então, eu dou o dinheiro, dou tudo que ele pedir lá, e aí o problema é dele, meu querido. O que ele fizer lá com o dinheiro, se vai para Deus ou não vai, se ele roubar o dinheiro, ele vai se ver com Deus no último dia. Não caiam nessa argumentação, não alimentem essa ideia dentro de vocês, essa justificativa frívola, essa justificativa pífio, essa justificativa miserável e desgraçada, porque com base nessas argumentações é que eles chegam ao poder, não é? Como chegaram aqui no Brasil. Eu não digo os evangélicos, mas a liderança, as denominações, as igrejas, os seus líderes, os seus fundadores de cada uma delas, né, que chegaram ao poder na política e estão patrocinando, né, estão sendo mantenedores desse clima de ódio, de guerra, de intolerância religiosa, né, de intolerância de gênero, com uma extrema homofobia às pessoas, aos seres humanos. Entendeu? É uma coisa horrorosa. Uma intolerância à pobreza e à miséria. Estão fechados, não é? Fechados com pessoas que já trazem no seu DNA o racismo, a intolerância, o ódio contra pobre. É o que você está vendo aí. O mundo gospel com a política mais suja e podre desse país, disfarçada de bons costumes, de família, de tradição, de Deus, pátria e família. Então, eu quero que você aprenda hoje, tá bom? A se libertar desse espírito, dessa teologia do mal, né? Que está na sociedade, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus. Então, essa história de que eu dou o meu dinheiro lá e o pastor que se vire, se ele errar, ele vai pagar diante de Deus, isso é uma tremenda idiotice que colocaram na sua cabeça. É a mesma coisa que você pegar o seu dinheiro e levar lá na boca de fumo ou na biqueira. É a mesma coisa. Então eu dou dinheiro lá porque eu sou viciado, então eu tenho prazer. Agora, eu não tenho, fazer o quê? Quando a justiça, um policial pega uma pessoa na boca de fumo, não é? Muitas vezes a pessoa é agredida. Toma uns tapas na cara, uns tapas na orelha, umas butinadas, um chute. Isso não é uma ação que a polícia deveria fazer. Mas você imagina a revolta ali do policial combatendo o tráfico, prende, aí vem juiz que solta o traficante, mesmo sabendo que o seu patrimônio é feito de sangue, né, que as pessoas morrem. Compreende isso? Mas aí o tráfico nunca acaba e nunca vai acabar. Você sabe por quê? Porque existe o usuário de drogas. Existe
o tal do nóia. Existe o dependente químico. E é ele que vai lá na boca, dá o dinheiro para o tráfico de drogas. Você compreende? Então, quando você pega o seu dinheiro e dá para o seu pastor, ou para o seu padre, para o seu líder religioso, e este pastor, padre, líder religioso, não tem temor a Deus, não tem respeito a você, a sua vida, não tem temor às Escrituras, não vai fazer o uso digno, humano, espiritual, caritativo, correto desse dinheiro para as boas obras, você está também patrocinando um larápio, você está patrocinando um malandro, você está patrocinando um vagabundo, você está patrocinando um falso profeta, achando que está sendo bênção. Você está também sendo tanto conivente com a máfia das igrejas no Brasil, com esse império do mal, quanto aquele que também patrocina, aquele também que contribui para o tráfico no mundo inteiro, levando o seu dinheirinho lá, porque está viciado, né, na droga. E você talvez esteja, meu irmão, viciado na droga da teologia da prosperidade, viciado na droga da hipocrisia, da mentira religiosa, viciado na droga de que você tem que dar, porque se você não der, o mal vai pegar você. Eu quero que você preste bem atenção nesse vídeo que eu vou exibir agora. Presta bastante atenção nesse vídeo. Nós vamos falar sobre esse vídeo e é por causa disso que muitos de vocês não saem da igreja, não têm experiência com Deus, porque tem medo, tem um pavor horroroso das mentiras que eles pregam, como esse cara fez com a sua igreja. Dá uma olhada nesse vídeo aí, que eu vou te mostrar, e depois a gente volta. Tá bom? Quero que você olhe bem esse vídeo aí, e depois a gente volta, tá? Mas antes de você ver o vídeo que eu vou colocar agora, eu quero deixar claro para você que ontem nós terminamos falando ali sobre a epístola de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 5 e depois o capítulo 6. O interessante é que no capítulo 6, não é, de 1 Coríntios, versículo 5, Paulo vai dizer assim, né? Levasse terren, ani omer et zod, harim, harim en bahen hachen yodeia, né? Loriach bein ishi leavin, hebraico. Paulo está dizendo o que aqui no capítulo 6, versículo 5 de 1 Coríntios? Paulo está dizendo exatamente isso. Para vós, melhor, deixa eu colocar direito. Para vos envergonhar, o digo. Para envergonhar vocês, eu digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Se o próprio Paulo está dando carta branca, se o próprio Jesus ensinou o que é julgar, como é que você vem falar para mim que você não pode julgar pastor e que pastor não pode ser julgado por membro? Você comeu titica de galinha, de vaca? O que você está comendo? Que evangelho é esse? Que palavra é essa? Está se subestimando, meu irmão? Você estudou? Se formou? É advogado? Psicólogo? É médico? É engenheiro? É arquiteto? Você não é uma pessoa que não tem estudo. Você não é uma pessoa desinformada, inculta. Você não é uma pessoa que não conhece as artimanhas da malandragem nesse mundo. Você não é uma pessoa analfabeta, semi-analfabeta ou analfabeto funcional. É? Então como é que você pode cair numa larápia dessa? E continuar indo nesse lugar? Que poder é esse que a dicção, que o falar, que a palestra, que o discurso, que a homilia, que a pregação tem, que deixa você cego? Falta de conhecimento das Escrituras, falta do Espírito Santo, falta de comunhão e contato com Deus. Dá uma olhada nesse vídeo aí e veja o apelo desesperador desse cara que se diz pastor, mas que nunca foi, não é e nunca será
porque de Deus ele não tem nada. Veja como ele mete o louco como um malandrão mesmo, falando com os seus membros da sua igreja. Hã? Não pode ser julgado, não quer ser julgado. Não pode, né? Dá uma olhadinha aí. Deixa eu só virar a câmera aqui para você. Vamos colocar aqui bem, assim, para você ver direitinho. Olha lá. Opa, assim. Um pouquinho aí. Acho que assim tá bom. Dá para vocês ouvirem agora. Vamos ouvir? Eu fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no evangelho na internet julgando o pastor. Eu digo, quem é esse cara? Ilustríssimos desconhecidos recalcados, com dor de cotovelo do sucesso dos outros. Uma meia dúzia de idiota, de imbecis travestido de crente. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Muitos irmãos da graça, né, que combatem esse tipo de gente aí, não é? Muitos pregadores, muitas pessoas que conheceram e entenderam o chamado do Espírito Santo, não é? O chamado para fora do sistema religioso, quando assistem e veem esses vídeos e também fazem a sua crítica embasados nas Escrituras, deixa eu te responder, ô Silas Malafaia, não são recalcados, não. Eu também não sou recalcado. E também não são invejosos com dor de cotovelo. Não. São pessoas completamente diferentes da sua. São pessoas que têm caráter, que têm respeito, que amam a Deus, que amam as almas, que amam a vida das pessoas. Sabe? Nenhum de nós temos inveja da sua riqueza, da sua fortuna, que foi ganha na marra, né? Assaltando o bolso dos crentes da sua igreja. Não é? Vendendo, comercializando Bíblia do papagaio, Bíblia do cachorro, Bíblia da criança, Bíblia do recém-nascido, Bíblia do idoso, como você sempre fez, trazendo Mark Murdoch, um outro pilantra norte-americano, né, que deu um desfalque na Receita Federal nos Estados Unidos, não é? E tantos outros que trouxe aqui para o Brasil, esses pastores corruptos da teologia da prosperidade dos Estados Unidos, ok? Então ninguém aqui tem ciúmes e dor de cotovelo, não é? Acho interessante falar sobre isso, porque nós não somos ricos. Eu não sou rico, não sou milionário, não é? Eu sou um trabalhador como todo mundo. E também não almejo ficar rico e milionário mentindo para as pessoas, enganando, metendo louco, dando de malandrão como você aí, dando um de machão na sua igreja, não é? Gritando com as pessoas, ok? E ficando rico com o dinheiro do povo, com o dinheiro da fé das pessoas. Quem deveria ter vergonha na cara e temor a Deus é o Senhor, né? Mas isso o Senhor não tem, porque o Senhor é um ateu. O Senhor não acredita em Deus coisíssima nenhuma, não crê na Bíblia coisíssima nenhuma, não crê no Espírito Santo coisíssima nenhuma. O Senhor crê na grana, no dinheiro e meteu o louco na mente das pessoas. Haja visto que o Senhor é psicólogo, né? Vamos lá continuar aí. Que essa gente não é crente? Porque quem calunia pastor e fala da igreja não pode ser crente. Vou dar um conselho para você. Fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema para a tua vida? Entra nisso. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Eu vou falar sobre isso também, ungido do Senhor, não é? Todas essas falácias, tudo isso que a gente sempre ouve, né? Os irmãos falarem, é ungido do Senhor, etc, tal, né? A gente vai falar também, sumo sacerdote, levita, escriba, que atuavam lá no templo, né? Eles eram escolhidos de Deus, lá em Israel, quando tinha o templo de Salomão, não é? Agora, aqui no Brasil, na América Latina,
Aqui no nosso tempo, né? Essa história de Shaliach, em hebraico apóstolo, essa história de Roé, pastor, tudo em hebraico, né? Essa história de Manri, bispo, Zaken, presbítero, Saret, ou Haret, ou Hamas não, Shamash, não é? Diácono, e Poel, obreiro, apropriação indébita de títulos e cargos dado aos escolhidos de Deus em Israel na época do templo. Na época do templo. A primeira que se apropriou foi a Igreja Católica, colocando os cargos de bispos, padres, aquela coisa toda, né, diácono e tal. Depois aí foi crescendo o Império Romano aí, né, crescendo o Vaticano, aí criando mais cargos, papa, aquela coisa toda. E depois os evangélicos, né, presbíteros, pastores, anciãos, missionários, bispos, e a última agora, lacração da década, são apóstolos. Então, eu vou explicar para você que esses caras não são escolhidos de Deus, nem aqui, nem na China, nem no raio que o parta. Eles não têm nada a ver com o templo em Israel, com o sumo sacerdote, com levitas e com escribas. Eles são as pessoas que fizeram o quê? Se apropriaram de forma indébita, de forma suja, desrespeitosa, imunda, de qualquer jeito, né? Se auto-intitulando também sacerdotes. Ok? Nós vamos falar sobre isso à tarde. Vamos continuar aqui. O Senhor é problema do Senhor. Olha lá. Ungido do Senhor não é problema teu. Ungido do Senhor é problema do Senhor, não é problema teu. Né? Tá vendo aí? E tá metendo louco aí, esse malandrão, metendo louco em você, que é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é da organização dele, né? E a todos que escutam ele. E todos os pastores que metem o louco também em questão de dízimo, ou se o pastor errar, ele não pode ser julgado, se o pastor adulterar, catar a mulher do outro, catar a menina da igreja, o padre, se o pastor desviar o seu dinheiro e ficar rico, bilionário, isso não é problema teu, é problema de Deus, é dele e do Senhor. Só que tem uma coisa aqui, ô seu pilantra, seu vagabundo, o dinheiro não vem de Deus, o dinheiro vem do povo. Vem do trabalho das pessoas, o dinheiro vem do membro da igreja, o dinheiro é da igreja, do membro da igreja, o dinheiro não é teu, seu pilantra. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não, seu pastor é ladrão, seu pastor é pilantra, seu safado. Você deveria dizer para a igreja, para os membros da igreja, meter um boletim de ocorrência, meter processo, meter investigação. E fazer com que o pastor pilantra devolva o dinheiro para a igreja, devolva o dinheiro dos membros. Esse não é o conselho correto, não. Não se mete nisso não, que não é da tua conta, não. É sim, porque o dinheiro é dele, o dinheiro é do membro, o dinheiro é da irmã, é do irmão. O dízimo é do membro, é do trabalho dele, do suor dele, seu vagabundo. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque um jeito de... Rapaz, aprenda. Só não arruma problema, só não mete processo, só não mete de advogado. Você tá entendendo qual é que é o negócio? A gente tá vendo agora aí, ó, são mais de 30 milhões, não é? De dívida trabalhista, fundo de garantia que esse vagabundo não paga aos seus funcionários, né? Funcionários da igreja, funcionários de editora, funcionários das empresas que ele abre com o dinheiro da igreja, e é o homem de Deus. E você não pode falar nada, hein? Agora, olha a bobagem que ele vai dizer. Vai meter o louco dizendo que já viu gente morrer por ter perseguido ou julgado o homem de Deus. Que homem de Deus? Aonde? Isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, eu já vi gente morrer. Mentira. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra a pastor. Não entra nessa furada, não vai? Tá vendo aí? Vocês viram, né? Então, vocês acabaram de ver como ele mete o louco aí. A maioria dos pastores mete o louco também. E vocês que vão lá. Tá bom? Então, hoje, vou jogar um pouquinho mais tardinha lá. Umas 16h30 a gente volta falando sobre isso. Você pode sim julgar. Jesus disse que você pode. Mas você tem que ter know-how. Tem que ter ética. Você tem que estar em comunhão. Você tem que estar certinho. Você não pode estar fazendo a mesma coisa que ele. Você não pode
está errado, né? Você está entendendo? É a mesma coisa quando você tem um nome sujo no SPC Serasa e depois você quer criticar a vizinha que chegou uma carta dela devendo um nome sujo. E aí? Você não tem moral para isso. Mas se você não é como ele, né? Se você não mente, se você não abusa da fé das pessoas, se você não desvia o seu dinheiro, fica tranquilo, pastor. Se você não faz nada disso, fica com a sua consciência tranquila. Fica de boa aí, tá bom? Agora, se você faz o que ele faz, o que o Valdemiro, o Macedo, o RR, o Estevão, a Sônia, né? Se você faz o que eles fazem, então, meu querido, está complicada a sua situação com Deus. E se você é membro dessas denominações e continua acreditando nas mentiras deles, você também tem culpa no cartório. Porque você está pagando de louco, está pagando de otário, como diz na linguagem do mundo. Você também vai responder diante de Deus. Ok? Vai responder. Por isso está contribuindo com uma máfia do inferno e seus demônios, disfarçados de anjos de luz na igreja. Logo mais, às 16 e pouco, a gente volta. Você pode, sim, julgar os seus líderes, quando eles são maus, são lobos devoradores. Começamos essa live de ontem falando de Vaikra 29 ou 19, Vaikra 19 e 15, julgar, em hebraico, shafat, ou em grego, krinon, não é? Aonde, no hebraico, o Levítico, ele está nos ensinando, deixa eu mostrar bem aqui, o Levítico está nos ensinando assim, Lotasu aver bamishepat lotsan fenedal velo teredar penegador betzek tishepot amiterral. Ou seja, não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Quer dizer, tem que ser justo no seu julgamento. Tem que ser justo no seu julgamento. Não aceitar uma denúncia, não aceitar um processo contra aquele que é pobre, né? Só porque ele é pobre. Mas quando vier uma denúncia contra... Não aceitar uma denúncia contra o irmão da igreja, né? Mas quando vier uma denúncia em relação ao grande, aquele que for grande, não fareis injustiça no juízo. Ou seja, está aqui diretamente do hebraico, estou falando da palavra de Deus para você, tá bom? Levítico 19, versículo 15. Olha lá, Lotasu avel bamishepat lotsan fenedal velo teredar penegadol betsekel tishepot amiterrar. Ou seja, não fareis injustiça no juízo, no momento ali, né? Da apuração, da acariação, que chegou a denúncia. Não aceitarás o pobre. Não é para aceitar a denúncia só quando for contra um irmão da igreja, um membro. Nem respeitarás o grande. Quer dizer, contra o irmãozinho, sim. Eu vou descer a lei, eu vou descer o pau. Agora, quando falou do meu bispo, do meu apóstolo, né? Falou do meu lead, falou do meu profeta, do meu missionário. Não, aí eu acabei de mostrar o vídeo para vocês das falácias, das mentiras, metendo o louco do Malafaia aí. Ninguém toca no ungido de Deus. Vou mostrar esse vídeo depois também, às 16 e pouco, né, desse sábado de hoje, para tentar abrir o teu olho e te dar um norte dentro das Escrituras. É você com Deus, é você na sua casa, com o Espírito Santo, é você se entregando aí, entendendo as Escrituras, tá bom? Nem respeitarás o grande, com justiça julgarás o teu próximo. Ou seja, é o próprio Deus aqui, dizendo a Moisés, em Vaikra 19:15, julgar em hebraico, shafat, julgar em grego, krinon. Você pode e você deve, tem o dever sim de julgar aquele que estiver errado, seja ele quem for, seu irmão da direita, esquerda ou até mesmo o seu líder máximo da sua igreja, que se vestiu de uma armadura, de uma couraça, não toque em mim, eu sou ungido. Mentira, isso é conversa para boi dormir. E aqui embaixo, a gente vai ter aqui, o Mateus 7:1
onde Jesus está dizendo também, aqui em Mateus 7:1, dá para ver aí? Dá para ver. Mateus 7:1, aqui em hebraico, Jesus está dizendo, alit sefotu leman asher lo tishafetu, né? Ou tisafetu, ok? Versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. Eles só falam esse versículo. O resto eles vão esconder de você. Não vai querer interpretar para você. Não vai querer fazer uma exegese, nem uma hermenêutica, para você ficar só com essa parte. Não julgueis para que não sejais julgados. O segundo versículo vai dizer, não é? Que vá mexetar, que vá mexepar, perdão, que vá mexepar ter a xeratem sofetin, tishal fetu, o vamidach asheraten modain, ou modadim imadelahen, ele está dizendo, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Mas como assim? Com o juízo com que julgardes, sereis julgados, com o peso com que pesares, serás pesado, perdão, e com a medida com que medides, sereis medidos também. Jesus está dizendo é o seguinte, olha, não é que você não pode julgar, você pode julgar, mas a crítica aqui de Jesus é contra os fariseus, não é? Você pode julgar, só que seja justo, tenha know-how, tenha ética, tenha moral, né? Você não pode julgar uma pessoa se você está fazendo a mesma coisa que ela está fazendo ou pior. É isso que está falando. Não é que você não pode julgar, ok? Então, hoje à tarde eu espero você. Já imaginou aquele jovem da igreja de 1 Coríntios capítulo 5, que estava cometendo um crime de incesto, que na legislação romana e também greco-romana da Grécia, ali em Coríntios, né, em Corinto, ele estava tendo uma relação sexual com a mulher de seu pai, com a sua madrasta. E a igreja estava arrogante, vaidosa, orgulhosa, como ela está hoje. Todo mundo pode, mas não pode falar nada, deixa quieto, não pega na mão de Deus. Não. O apóstolo Paulo manda dar uma saraivada nele, manda expulsar ele, né? Porque a igreja estava contaminada, normatizando as coisas. Existem uma série de coisas dentro da chamada igreja evangélica no Brasil hoje, ou cristã, que foi normatizado, foi normalizado. Isso não bate com a realidade das Escrituras. E é por isso que da mesma forma em que o Kodesh, o Espírito Santo, já não estava no segundo templo, erguido por Herodes, né? Através da arca no Santo dos Santos, e também da menorá, que sumiu, desapareceu, o Espírito do Senhor não estava mais lá. Por isso lá virou uma lambança. E por isso no segundo templo converteram dízimo agrícola em grana, em dinheiro, e assim ficou mais corrupto ainda, né? O sumo sacerdote, os sacerdotes, desvencilhando-se em quilômetros, em milhares de quilômetros da ordenança de Deus, quando vai falar sobre levitas, sacerdotes, que eles não tinham direito a ter um terreno, uma casinha, um puxadinho sequer, porque a obrigação deles era ali, né, no templo. A obrigação deles era ali, ó, diante da tenda, na consagração, na preparação, na intercessão entre o povo e Deus. Eles não tinham direito a ter riqueza, conta no banco, carros, sítios, fazendas. Então, vocês não são homens de Deus. Não são. De graça recebeste, de graças dai, disse Yeshua HaMashiach Menetzes. Até daqui a pouco, até à tarde, às 16h30 por aí, eu volto mostrando o vídeo de novo, tá bom? E espero que você esteja comigo. Seja muito bem-vindo, querido Jair Simeão. Que Deus te abençoe bastante nesse dia de hoje, você e a sua família também. Tá bom? Daqui a pouco eu volto às 16h30 ou 17 horas, eu volto, ok? Shalom para você, até daqui a pouco. Não tenha medo. Seu pastor errou? Chama os irmãos, né? Requeira os seus direitos, o seu dinheiro você não achou pendurado numa árvore, né?
O seu dinheiro você teve que levantar cedo para trabalhar e ganhar do seu patrão, muitas vezes abaixo de humilhações, porque chegou atrasado, por causa do trânsito, muitas vezes você correu risco, muitas vezes você deixou de comprar o seu remédio para sua filha, ou de investir num curso, ou numa viagem para você, né? Não tem coisa mais linda e maravilhosa do que você viver bem e feliz, satisfeito com o teu salário. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, diz o Senhor? E por que vocês não têm prazer? Então, o seu salário é para você ter prazer, não é para o pastor ter prazer. Não é para o pastor sair viajando por aí com um carro importado, com BMW de 11 milhões, né? Não é para ele ter avião a jato, helicóptero, fazenda, não é para ele ter todo esse luxo, não. É por isso que não gostam e odeiam Moisés, o Velho Testamento, ou a Taná, ou a Torá. Porque lá o bicho pegava, né? Lá, ó, Chicó comia solto no lombo. Lá, Valdemir e Malafaia, Egias de Macedo, e Manuel Ferreira e Samuel Ferreira, José Wellington, e Estevão Hernandes e Sônia, não teriam chance, moleza. Não existiriam mais nenhum deles entre o povo de Israel. Deus é sério. Levamos a obra de Deus com seriedade, com amor, com carinho. Ok? Mas não brinca. A igreja aqui já brincou demais, já solapou demais, já lacrou demais, já banalizou demais a fé e as escrituras. Daqui a pouco eu volto às 16h30 ou 17 horas, tá bom? Muito obrigado.